Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Paróquia Santa Cruz e Santa Edvige. A gente vai continuar nossa formação litúrgica e hoje nós vamos aprofundar no calendário litúrgico. Como a gente falou no módulo anterior, o ano litúrgico ele começa no tempo do Advento, 4 semanas antes do Natal, faz o ciclo completo e finaliza na solenidade de Cristo Rei. Nós estamos hoje no ano civil de 2020, ano litúrgico A, onde se predomina o Evangelho de São Mateus. Vamos falar um pouco mais do tempo comum, esse tempo que nós estamos vivendo na igreja hoje. Vamos refletir a espiritualidade desse tempo, entender que alimentar a nossa vida nessa fonte rica desse tempo forte que celebramos nos seus grandes e nos seus pequenos acontecimentos. Nós devemos entender que nós somos iluminados e fortificados pelo Espírito Santo e dessa forma nós podemos viver esse tempo comum valorizando o tempo de Deus. Entender que em cada Santa Missa o mistério da nossa salvação é celebrado. Momento que Jesus nasce, morre e ressuscita. Quando a gente fala em tempo comum, a gente tem que lembrar que esse tempo tem esse nome para distinguir dos demais momentos. Quais são esses dois tempos centrais, né? Do tempo da Páscoa e do tempo do Natal. Então, entre o Natal e a Páscoa, nós temos o tempo comum, dividido em dois grandes momentos. O primeiro momento do tempo comum, ele começa na segunda-feira seguinte à festa do batismo do Senhor. Essa festa vai encerrar o ciclo do Natal e começar o primeiro momento do tempo comum. E ele vai até a terça-feira, véspera da quarta-feira de cinzas, que vai iniciar a quaresma. Nesse primeiro momento do tempo comum, o que os textos bíblicos nos falam? Eles nos colocam que Jesus, ele inicia as suas pregações. No segundo momento do tempo comum, ele vai iniciar após o domingo de Pentecostes, que encerra o ciclo da Páscoa, e ele começa na segunda-feira após esse domingo, e ele vai até o dia 28 de novembro, que nesse ano nós vamos ter no 34º domingo do tempo comum, a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E esse segundo momento do tempo comum, o que os textos bíblicos nos falam? Que nós vamos reviver tudo que Jesus Cristo disse e fez para a nossa salvação. Então são momentos muito importantes da gente vivenciar no calendário litúrgico e entender o que nós estamos vivenciando. Quando a gente fala em tempo comum, o mistério de Jesus ele vai sendo revelado e nós somos convidados a aderir mais profundamente à pessoa, Jesus Cristo, e à sua causa, que é o reino de Deus. Além dos textos bíblicos, o ano litúrgico ele também é marcado por uma diversidade de cores. Segundo a introdução ao Missal Romano, número 345, essas cores têm as seguintes finalidades: expressar externamente o mistério da fé que se celebram naquele momento, bem como o sentido progressivo da vida cristã ao longo do ano litúrgico. Também nesse calendário litúrgico, juntamente com esses momentos que nós viveremos a vida da salvação de Cristo, nós temos também festas, solenidades e memórias de santos e santas que passaram a vida e viveram em função de Jesus Cristo, que foram evangelizadores da palavra de Deus. Quando a gente fala em vestes litúrgicas, nós temos essa diversidade de cores: preta, branca, vermelho, roxa, rosa, verde. E por meio dessas cores, a gente expressa a liturgia desse período todo do calendário litúrgico. Como nós estamos no tempo comum, qual é a cor que predomina? É verde. A cor verde é a cor
que define o tempo comum no calendário litúrgico. Por que verde? Porque verde simboliza esperança. É um tempo de esperar. Esperar um novo tempo, sempre na graça e na alegria do amor de Cristo. Então, o verde, ele é utilizado em todo o tempo comum. Então, quando você for à missa e perceber que o padre, o celebrante e a equipe de liturgia estão com vestes litúrgicas de cores, sempre de cores diferentes, vocês vão começar a entender melhor por que num período ele está usando o roxo, no outro período ele está usando branco, no outro período ele está usando verde, por que naquele determinado momento ele colocou uma veste vermelha. Então, essas celebrações, essas cores, essa diversidade de cores, elas têm essa finalidade. Então, e não devemos esquecer, quando nós tivermos uma festa ou solenidade, ela sobrepõe a cor do tempo litúrgico, tá? Nesse tempo comum, nós tivemos já algumas celebrações, que quando a gente vai à missa, a gente percebe a mudança do verde para o branco, por exemplo. Então, nós tivemos a celebração da Santíssima Trindade, nós tivemos Corpus Christi, nós tivemos a celebração do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Quarta-feira agora, a Natividade de São João Batista. Amanhã nós vamos celebrar São Paulo e São Pedro Apóstolos. E 28 de novembro, finalizando o ano litúrgico, a solenidade do Cristo Rei do Universo. Então a gente vai ver que nesse tempo litúrgico, em função dessas solenidades, festas, a gente vai alterar a cor litúrgica, tá? Amanhã é a solenidade de São Pedro e São Paulo, então eu vou rapidamente falar alguma coisa sobre eles. Esses dois santos, eles são pilares da igreja, a coluna da fé católica. Jesus disse, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É a rocha sobre a qual Cristo fundou a igreja. A história de Pedro é o seguinte: Simão era irmão de André, e André era discípulo de Jesus. Trouxe Simão. Juntamente com os filhos de Zebedeu, o Senhor os convidou a abandonar as suas redes e a se tornarem pescadores de homens. Jesus deu a Simão o nome de Pedro. Então, Pedro era Simão. E a missão de Pedro, ela foi transmitida aos seus sucessores, que são os papas. Às vezes a gente ouve falar, né, que Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica, na igreja nesse sentido. Então, Pedro, ele é o edificador da Igreja Católica. Paulo, ele se chamava Saulo. Quem era Saulo? Saulo era um doutor da lei e dos fariseus, um homem muito duro, muito difícil e que perseguia muito os discípulos de Jesus. A história de Saulo, ela é muito importante para a Igreja Católica porque ela representa uma grande exemplo de conversão. Uma vez Pedro estava a caminho de Damasco, Saulo estava a caminho de Damasco e encontrou com o ressuscitado. A partir daí, ele se transformou num apaixonado pregoeiro do Evangelho. E Jesus, né, ele passou do nome de Saulo para Paulo. Então, Simão é Pedro e Saulo é Paulo. E Paulo ficou conhecido por seu ardor missionário, por levar o anúncio da boa nova aos gentios. Então, é um grande missionário de Jesus. E nós vamos celebrá-los na missa desse domingo. A festa de Paulo e Pedro Apóstolos é uma das mais antigas da Igreja Católica e também são os santos que mais têm data comemorativa no ano litúrgico. Dia 25 de janeiro a gente celebra essa conversão de São Paulo, 22 de fevereiro a festa da Cátedra de São Pedro e 18 de novembro a reservada dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo e 29 de junho, que vai cair amanhã, né, nesse domingo, a celebração de São Paulo e São Pedro e São Paulo Apóstolos. Se vocês puderem olhar na Arquidiocese de Brasília, o povo de Deus desse final de semana,
Sempre atrás da última folha do Povo de Deus vem uma mensagem do nosso bispo auxiliar, que no caso, como o bispo Dom Sérgio saiu, tem um substituto, né, que está no seu lugar. Ele coloca muito bem essa história de São Pedro e São Paulo apóstolos. Se vocês puderem dar uma olhada, é mais uma forma de vocês conhecerem mais a liturgia. Sempre vejam isso. No final do Folheto do Povo de Deus sempre tem a história do Evangelho e sempre tem história. E como é São Pedro e São Paulo apóstolos, vocês vão poder conhecer mais a história desses santos. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse segundo momento da nossa liturgia e a gente espera vocês novamente no próximo módulo, no próximo final de semana. Fiquem com Deus.